Este episódio não foi gravado no estúdio da Casa de Saúde da Idanha, pela qualidade do som é diferente dos episódios anteriores deste podcast. Por isto, sugiro que o ouçam com auscultadores. Haverá forma de dizer adeus quando ficou por dizer tudo o resto? Na última página do livro Não Pai, de Daniel Blaufuchs, está uma fotografia de um jornal dobrado pousado numa mesa. Ao seu lado, uma chávena de café por beber, uma colher de metal e um pacote de açúcar. Na página desse jornal está escrito No Way to Say Goodbye, noticiando a morte de Leonard Cohen. No último parágrafo do livro, Daniel pergunta: será que tudo passa menos o passado? Pode uma ausência ser mais presente do que uma presença? Não Pai, editado em novembro de 2019, é um livro que percorre a memória individual de Daniel com uma dose justa de palavras e imagens, que dão forma à ausência do seu pai. Primeiro, uma ausência pelo abandono. Anos mais tarde, a ausência pela notícia da sua morte. O título do livro, tal como está escrito, tem uma falha semântica. Talvez uma metáfora para uma falha maior, a da pertença. E é a partir dessa falha que Daniel narra um processo de procura por sentido e significado, documentando objetos, memórias e fotografias. Escrito após a morte do seu pai, é um trabalho sobre o abandono, sobre o exílio, sobre a perda e sobre a contínua procura de uma fotografia que não existe, a do seu pai ao seu lado. No fim do livro, Daniel cita Leonard Cohen. There is a crack in everything. That is where the light comes in. Curiosamente, Daniel diz que por essa falha foi por onde o seu pai se escapou, como fumo. E o que terá deixado para trás com a sua morte, senão novamente uma ausência, desta vez irreversível. Daniel Blaufuchs, nascido em Lisboa, é fotógrafo, cineasta e escritor. Conta com um portfólio de trabalho artístico documentado em fotografia, filme e livro. Interessa-se pela relação entre o tempo e o espaço e também pela documentação da memória pública e memória privada. Olá, Daniel. Olá, boa tarde, Ricardo, obrigado. Muito obrigado por desta vez me receber num espaço que não é o lugar onde eu habitualmente convido as pessoas a estarem comigo, portanto, obrigado por me receber, para falarmos sobre um trabalho que fala sobre um processo de luto, uma perda, uma dupla perda talvez, e começava por indagar junto de si o que é o título deste livro. Foi construído com uma falha, eu presinto uma falha na semântica. Poderia ter sido apresentado de uma outra maneira e se calhar se fosse apresentado de uma outra maneira o título comunicaria outra coisa qualquer. Poderia ser não, vírgula, pai, poderia ser uma não, apóstrofe, pai. O que é que nega exatamente este título? Não, o que é interessante nestas palavras, não é? De família, pai, mãe, irmão, é que mesmo dentro da ausência não deixam de existir. Quer dizer, um amigo pode deixar de ser amigo. Nós podemos falar de alguém de quem fomos amigos e por alguma razão deixámos de ser. Não precisamos dizer que era um amigo, mas um pai ou uma mãe, ou um irmão, ou um filho, não deixam de ser, mesmo que haja uma quebra, uma tal ausência, nunca deixa de ser. Portanto, também é um jogo de palavras, a coisa do não pai é pai, mas não é. E por outro lado, o facto de termos deixado, isto foi em conversa também com a antiga da China, de não termos posto o tracinho que normalmente poderia unir e que simboliza, como o Ricardo bem disse, exatamente esse desaparecimento. Uhum. Não é? Portanto, é uma forma de negar a função paterna do seu pai, será? Sim, não deixando dele ser pai. Uhum. Quer dizer, se alguém pergunta quem é o teu pai, eu não posso evitar dar a resposta correta de quem é o meu pai. Portanto, acaba por aprofundar logo essa questão, uma ausência que a pergunta não inclui à partida, não é? Nem que seja uma autoridade que nos pergunta o nome dos nossos pais, dos nossos progenitores. Ele não está a perguntar se o pai estava lá ou se a mãe fugiu. Não, está só a perguntar um facto que é um facto. O pai é sempre um pai e será sempre um pai, não enquanto ele está vivo, mas enquanto eu estou vivo. Como é que foi este processo de escrever este livro? Sei que inicialmente o seu projeto inicial seria documentá-lo em filme, depois escolheu escrever, e sei que também é o seu primeiro trabalho de palavras, portanto o primeiro livro escrito com esta narrativa. Como é que foi este processo? Foi algo que começou a pensar ao longo de toda a sua vida, ou foi o anúncio da morte do seu pai mais tarde que o levou a escrever isto? Foi um anúncio que
foi quando soube da morte dele que as palavras surgiram. Mas as palavras surgem exatamente por eu ter estado toda a minha vida a pensar neste assunto, não é? E de certa forma é um livro de autoajuda em que o auto é verdadeiramente verdadeiro, que é auto para mim. E ajudou-me imenso a escrever. O facto de estar publicado isso depois acaba por ser secundário. É mesmo a importância de escrever, que ao sair cá para fora, como, enfim, uma sessão de terapia, mas o facto de conseguirmos escrever ajuda-nos a resolver. De dar nome às coisas, talvez. De dar nome às coisas e a compreendê-las de uma forma exterior a nós próprios. E acho que é essa a ajuda. Isto é, eu escrevi o texto muito de rompante, de impromptu, de repentino, e portanto a decisão de fazer filme ou livro já vem depois. O texto já existia. O filme não se faz por falta de apoio económico que seria preciso. E o livro faz-se porque eu envio o texto para a Barulhosa da Tinta da China e ela diz: vamos publicar. Mas isso acaba por ser tudo já secundário à própria criação, à própria escrita. Essa foi mesmo uma necessidade fundamental. Disse algures numa entrevista, quando estava a fazer pesquisa sobre o seu processo criativo e também a escolha de ter escrito e não ter documentado, apesar das dificuldades de acesso ao financiamento para o filme, que o livro traz uma coisa muito importante que se calhar o cinema não traz, que é o silêncio. Sim. Apesar da minha ideia ser sempre seria sempre um filme muito silencioso e muito feito com não imagens, com mais escuridão do que luz. E na realidade, como começou logo a falar disso, o Ricardo, na verdade o que eu precisava no filme era o dinheiro para pagar a música do Leonard Cohen no fim, que era fundamental. O There's No Way to Say Goodbye? Sim, para mim só fazia sentido acabar com essa música, e obviamente que os direitos devem ser, nem cheguei a me informar. Mas de facto o livro traz um silêncio que ajuda a potenciar a voz dentro de nós, não é? Quando lemos um livro, portanto é um silêncio que nós preenchemos, e mesmo quando lemos uma música, não é? O There's a Crack in Everything, que é outra música, nós estamos a ouvir a música se a conhecemos, e portanto nós construímos o ruído dentro desse silêncio que os livros nos dão. Isso é uma vantagem em relação ao cinema, em que tudo é muito explícito. Não, os livros dão-nos muito, aliás, por isso é que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, nós vamos ver um filme a partir de um livro que lemos e desaponta-nos, porque nunca está à altura da nossa imaginação. Não é? Há raros livros que ultrapassam a nossa própria imaginação, e cada um de nós tem outra imaginação. Não é? E portanto os livros acabam de ser muito mais completos, exatamente por serem completos. São mais... levam-nos a outros lugares mais subjetivos e mais nossos, talvez. Levam-nos a nós próprios. E os filmes levam-nos para o lugar do realizador, normalmente. Que pode ser incrível, mas não é o nosso, não é? Não é o nosso. Quando falo em Leonard Cohen, e é um artista que eu também admiro bastante, e sobretudo esta frase que eu sempre senti como auspiciosa e até mesmo com trabalho de catarse, de haver uma falha, e é assim que a luz entra na nossa escuridão. O Daniel, a da altura no livro, diz que foi através dessa falha que o seu pai se evadiu, se evaporou, se esfumou. Acho que é essa a expressão que utiliza. Qual é que foi a falha inicial? Foi o abandono ou foi mais tarde a perda irreversível anunciada pela morte? Foi o abandono. Depois a morte, na verdade, foi apenas um... O que é que eu senti mais na morte de alguém? E isto tem a ver com todas as mortes, de certa forma, que é uma conversa que nós nunca tivemos. E eu agora, há muito pouco tempo, perdi uma grande amiga, agora há uma semana e meia, qualquer coisa assim, e na verdade o que eu sinto também é um pouco isso, é as conversas que nós não tivemos, deveríamos ou poderíamos ter tido, e as conversas que não vamos ter. No caso do meu pai, eu sempre imaginei que haveria um dia
que nos iríamos encontrar, não é? E o que me impediu provavelmente pegar no telefone e ser eu o iniciador dessa conversa foi uma teimosia de eu achar que ele é que ia precisar de mim algum dia, não é? Porque à medida que ele ia envelhecendo, eu achei que ele iria precisar de mim, o que foi um pensamento completamente errado, obviamente. Portanto, o que eu senti com a morte foi que é um fechamento, não é? É um fecho da história, porque já não há... Enfim, é como um jogo de xadrez, já quando não há dois jogadores, o jogo acaba. Eu posso imaginar, posso fantasiar, posso escrever livros, mas já é só o meu lado, não é? O meu lado da história. Mas de certa forma, o luto já tinha sido feito antes, ao longo desses anos todos. Sim, um luto com uma característica de uma perda que, pela sua esperança, poderia ser reversível, de alguma maneira. Sim, mas nunca seria reversível, na verdade. Seria sempre um ajuste de contas, de alguma forma, porque um pai que reaparece ao fim de não sei quantos anos nunca vai preencher aquela falta num filho, não é? Da figura. Não é? Eu já não sou o miúdo de 6 anos, ou 10 anos, ou 15, ou 20, não é? Portanto, também já seria uma coisa muito, enfim, idealizada. Isso não aconteceria. Poderia ter-me levado a entender certas coisas do ponto de vista dele, que eu nunca vou conseguir entender de facto. Há pouco estava a dizer que poderia ser um jogo de tabuleiro, um xadrez, uma construção, um puzzle. Fiquei com esta ideia e também foi uma ideia com que eu fiquei também ao longo do livro, sobretudo quando há uma parte da sua narrativa em que fala sobre uma fotografia que tem um recorte. O Daniel acha que nesse recorte estaria a imagem do seu pai. Tenho a certeza, na verdade. E essa procura por essa peça que falta, em parte pode também ser um simbolismo da sua procura interna deste pai, desta função parental que o próprio título nega. Sim, porque assim, por um lado ele desaparece, não é? E não desaparece para a morte, que seria outra história completamente diferente e que infelizmente muitas pessoas têm. Mas aquela fotografia em que ele é recortado por alguém, que eu presumo que tenha sido a minha avó, mas não sei, também é um sinal que ele desaparece e posteriormente o fazem desaparecer. Não é? Porque ao recortá-lo fazem-no desaparecer. Portanto, há ali duas forças. Por um lado ele que desaparece, mas por outro lado há a força deste lado, da família que eu conheci, de ajudar a esse desaparecimento, obliterando das fotografias de família em que ele ainda está. Da sua memória também, não é? Ou dos seus... De certa forma da minha memória, porque obviamente que quando ele comete este acto, o divórcio, criar uma outra família, esta minha família, ao rejeitar isso, também ajuda a apagá-lo da minha memória. Também não pode haver dúvidas sobre isso, não é? Portanto, toda a gente trabalhou para o mesmo processo, embora tivessem, enfim, se estivermos no jogo de xadrez, em campos diferentes. Não é? Uns talvez para me ajudar, ele precisava de se afastar. Fala em apagar, talvez com uma tentativa de apaziguar, talvez uma dor por esta perda, que muitas das vezes é um movimento. Principalmente estamos ainda num tempo, e se calhar isto hoje parece muito mais normal, mas isto é uma história que não é dos anos 60, digamos, e em que não havia muitos divórcios, não é? Vivíamos num país em que o divórcio não era sequer aceito pela igreja, permitido, etc. E portanto, hoje em dia eu tenho a certeza que a maior parte das crianças, provavelmente a raridade é as crianças que têm os pais ainda juntos nas escolas, e a maioria são miúdos com pais separados. Portanto, isso é a normalidade hoje. Naquela altura eu não conhecia mais ninguém que não tivesse pai, o pai presente, e portanto daí eu penso que com as crianças o facto de sentirmos que a nossa situação é única também o sentimos como mais injusta,
e com mais, e eventualmente, não sei, não estou a dizer isso, mas eventualmente com um sentimento de culpa de estarmos nessa situação. Isto é, não estou a dizer isso, não é um sentimento que eu acho que tenha tido, mas também não sei, não é? Mas quanto mais únicos somos, mais tendência temos também a nos distanciar dos outros. Uma vez o Daniel disse, não sei se no livro, se numa entrevista que eu li a este respeito, que não sabe se, ou que se questiona o que é isto de sentimentos certos ou errados quando se trata de uma perda. E isso foi uma forma também muito bonita e que permite a quem lê e a passar por processos de perda como esta, de sentir o que quer que esteja a sentir naquele momento, porque não há sentimentos eventualmente certos ou errados para viver isto. Sim, porque nós também julgamos muito os sentimentos. Isto é, o facto de uma pessoa estar a sentir uma coisa e nós podemos achar que não faz sentido nenhum essa pessoa estar a sentir isso, não impede que essa pessoa esteja a sentir isso. E, portanto, o sentimento acaba por ser verdadeiro. Mesmo que seja baseado numa premissa falsa. Há pessoas que sofrem por razões que elas imaginam que são verdadeiras e nem sequer são, não é? Mas o sofrimento acaba por ser, se elas de facto estão a sofrer, não é? Têm esse sofrimento, o sofrimento acaba sempre por ser verdadeiro. Interessa mais o que é que as pessoas fazem com o que sentem, independentemente daquilo que sentem, talvez. Sim, e também que o sentimento, e neste caso do que nós estamos a falar, o sentimento é uma dor. E a dor é uma coisa que não é comunicável. Isto é, nós não podemos comparar a dor. Quer dizer... No sentido de métrica, não o podemos medir. Sim, se eu tiver o braço partido e me estiver a doer muito, e o Ricardo tiver o braço partido e estiver a doer muito, na verdade nós não sabemos quem é que tem mais dor. Uhum. Não é? Nós não é uma coisa que nós possamos... E os sentimentos é a mesma coisa. Isto é, se eu estiver triste, eu não posso dizer que estou mais triste do que outra pessoa. Estou muito triste. Não sei se estou mais, se estou menos, não é? E isso também leva a... No fundo, a dor aniquila um pouco a linguagem. Tudo o resto nós podemos transmitir em linguagem, não é? Pode ser esta casa é grande, esta casa é pequena. A dor é grande, a dor é pequena, é sempre muito subjetivo, relativo, não é? É muito subjetivo e muito relativo. Daí precisarmos, muitas das vezes, sublimar essas dores através das formas de arte. O Daniel fez um livro e documentou essa sua dor também. A da altura, no livro também, o que eu senti ao lê-lo é que documenta muito objetos que para si foram importantes na sua infância, seja através de fotografias, seja através da própria nomeação no texto. Lembro-me daquela bicicleta, lembro-me de algumas imagens que representam um fotograma e fotografias que na altura eram sempre palpáveis, eram materiais. Fiquei a perguntar-me como é que é para um fotógrafo que trabalha com fotografia e que tem vindo a assistir a uma digitalização e uma desmaterialização destes objetos, como é que é viver com a fotografia como um lugar mais imaterial hoje em dia? É importante haver estes objetos para elaborar um luto? É isto que eu lhe queria perguntar. Sim, isso é uma grande dúvida, não é? Porque hoje em dia a fotografia como objeto já só existe ou praticamente de graça nas feiras da Ladra ou muito caras nas galerias de arte. Já não existe um intermédio, não é? E o álbum de família, a qual várias gerações se agarraram e era aquela pergunta: se houver um incêndio, o que é que tu salvas primeiro? E estava incluído o álbum de fotografias de família. Quer dizer, factualmente na história do mundo também não durou assim tanto, não é? Estamos a falar de 100 anos, qualquer coisa assim. Por isso é difícil, por um lado, este amor pelos objetos que as últimas gerações tiveram, por um lado por posse, porque têm a ver com enriquecimento, não é? De famílias que começaram muito humildes e de repente já podem ter um automóvel, televisão, etc. Portanto, há esse lado do objeto como podemos e, portanto, fazemos. E depois há o outro lado da ligação ao objeto que tem a ver com perdas anteriores. Não é? Eu penso que no pós-guerra as pessoas também agarraram-se muito aos objetos como uma recordação de coisas perdidas. Como é que isso funciona no mundo virtual, não é? Em que tudo está a ser substituído? Isto é, não faz sentido eu herdar o telefone, o iPhone de outra pessoa, não é? Não, são coisas que não fazem sentido hoje em dia.
Quando antes fazia todo o sentido alguém herdar o relógio do pai. Não é? E era simbólica esta transmissão. Portanto, aqui na verdade o que deixa de existir é a transmissão da materialidade. Agora, como é que isso se relaciona depois com a memória nas futuras gerações? Não sei responder, mas sei que a memória vai mudando de facto ao longo dos tempos, ao longo das gerações. Não é? Portanto, nós temos uma memória muito fotográfica, mas se pensarmos 150 anos antes, não havia memória fotográfica. Portanto, como é que as pessoas recordavam os mortos? Não era por fotografia, a pintura era uma coisa ainda muito da aristocracia e por aí fora. Como é que vai ser a memória daqui a 100 anos? Eu, na verdade, penso, eu nunca fui à China, mas sempre li que na China era, e tem a ver com a Revolução, com o comunismo também, com a obliteração do passado, em que esta proteção de edifícios antigos não existe. Não é? Eles rapidamente destroem prédios e casas antigas sem dó nem piedade. Uma coisa que a nós ainda, como sociedade, nos arrepia um pouco, mas olhamos para as cidades portuguesas, não estamos assim tão longe disso. Por isso eu acho que a ligação com a memória também é uma prisão, de certa forma, porque nos prende a um passado. Eu acho que, quer dizer, eu sempre defendi que essa ligação à memória também nos ajuda no presente e no futuro. Mas, por outro lado, não sei se as futuras gerações não estão já a começar a achar exatamente o oposto, que é avançar sempre para a frente, deixando o que já foi para trás. Isso liberta-nos. Agora, se vai ser vida, se no futuro a vida humana é aquilo que nós hoje consideramos vida humana, é que eu já tenho mais dúvidas. Mas que a memória é uma coisa de que nos podemos desprender como sociedade no futuro, tenho a certeza que sim. Fica mais volátil sem estes objetos, sem esta presença física, talvez. Volátil, mas é quase como havia nos kibbutz, nos inícios do Estado de Israel, os primeiros kibbutz tinham um projeto que chegou a existir. Eu não sei se na União Soviética eles chegaram a fazer o mesmo, mas eu sei que em Israel sim, que as crianças nasciam e eram tiradas aos pais e ficavam no sítio próprio das crianças. No fundo, ficarmos sem memória é quase como ficarmos sem pais mal nascemos. Portanto, é um processo, de certa forma, antinatura, mas é a nossa natureza de hoje. Não é? E talvez tenha sido também essa a intenção quando recortaram a fotografia que fala no livro, de ter retirado aquele pedaço da memória, aquele auxiliar de memória, não é? Sim, e nós ligamos muito à memória exatamente porque nós ainda estamos muito afetos e afetados pelo nascimento da fotografia. Não é? A fotografia tem 160 anos, mas a sua propulsão dá-se já numa altura nos anos 30, digamos, 20 ainda é assim uma coisa aristocrática, 30 já estamos numa fase muito mais popular, 40, 50 anos. Portanto, tem a ver com isso, que a fotografia se tornou uma coisa muito simples e acessível a todos, não é? E tem, a meu ver, com as duas grandes guerras europeias, mundiais, mas sobretudo europeias, com a perda de pessoas, mas também de casas e de sítios, etc. E, portanto, a nossa ligação com a fotografia é uma ligação ainda com uma tecnologia recente. Não é? Mas isso cada vez mais desaparece. Não é? Os miúdos já não imprimem, de facto, fotografias e nem precisam de imprimir. Pois não. E tiram fotografias, que é uma coisa que já começa anterior ao digital, já começa nos anos 70, que se ficou provado que quando os laboratórios de fotografia começaram a fechar, aqueles laboratórios de uma hora, rápidos, que a maior parte das pessoas entregava as fotografias para revelar, mas não as ia buscar. Portanto, esta coisa de só tirar fotografias e não as ver já existia antes, não é uma invenção do digital, mas é obviamente aumentada, proporcionada ainda mais pelo digital, em que fotografamos e sabemos que nunca vamos olhar para aquela fotografia. Isso acontece no nosso arquivo de fotografias do nosso telemóvel, nós não temos arquivo na memória para conseguir relembrar todos aqueles momentos e nós... Sim, e o próprio fluxo do Instagram é construído assim, não é? Uma coisa de vamos vendo, mas nada daquilo imprime, não é? Nada daquilo imprime na nossa memória. Porque não dá, primeiro é demasiado, e de facto o tacto era o que ajudava
também há realmente o facto de estar impressa fotograficamente e termos o tacto e ser um objeto fazia com que também imprimisse na nossa memória de uma forma muito mais efetiva, não é? A fotografia deixou de ter tamanho, deixou de ter dimensão e deixou de ter profundidade, deixou de ser um objeto, não é? Disse efetiva e afetiva também, não é? No fundo, porque imprime também sensações empíricas e sensações físicas. O cheiro, o livro, por exemplo, é um dos objetos que ainda se resiste a transitar para o digital. Porque não tem cheiro. Sim. Mas a fotografia fez a transição, no fundo, a fotografia e o digital quase que parece que foram feitos um para o outro, não é? Mas surgem problemas, né, nessa transição, obviamente, porque a fotografia está em toda a parte e não está em nenhuma parte. Não é? Dentro de nós, talvez, essa... Ainda. Não é? Mas na realidade é um fluxo cada vez mais rápido e mais imparável. Não é? Mais volátil também. Sim. No seu livro também fala bastante, e isso nota-se ao longo do seu trabalho artístico, esta correlação entre o que é a memória individual de determinado acontecimento e aquilo que é a memória coletiva desse mesmo acontecimento. A questão do Holocausto no seu livro explora e dá nomes às pessoas que partilham o seu apelido, que foram assassinadas durante a Segunda Grande Guerra. Esta procura por o apelido Blaufuchs, por de alguma maneira familiares que lhe dissessem alguma coisa, foi também uma procura para dar sentido a esta ausência do seu pai? Sim, e também por outro lado, porque para além de estar, enfim, ser na escola o único que não tinha pai, aparentemente, também era o único que tinha um nome estrangeiro, coisa que já não existe hoje, felizmente. Também era o único que tinha uma família que vinha de algures, que eu não sabia bem onde é que era, não é? Que não tinha, digamos, uma casa de recuo, como tinham as crianças portuguesas na terra, não é? A chamada Casa dos Avós, lá em cima, algures, em Trás-os-Montes, ou onde quer que fosse. E, portanto, eu penso que demorei muito mais tempo a perceber o que é de facto a minha casa. Não é? Onde é que é, o que é esse sentimento de ter uma casa? De pertença. E de pertença sim, e de pertença porque de facto nós somos feitos das histórias que nos antecedem e aí a memória é importante. E a pertença não tem nada a ver com nacionalismo, não é? Agora que estamos na moda dos nacionalismos, a pertença não tem nada a ver com isso. A pertença tem de facto a ver com a nossa história e com uma cultura que partilhamos com outras pessoas. Mas não é nem melhor nem pior do que as outras, nem é mais defensável nem menos defensável do que as outras. É apenas esse sentimento de que sabemos onde estão as pessoas mais parecidas connosco, mas ao mesmo tempo neste mundo cada vez mais global, hoje em dia essas pessoas que partilham connosco uma cultura podem já ser de outros sítios completamente diferentes, podem ser de sítios mais opostos possíveis, e isso também é interessante, não é? Portanto, nesse sentido não tem nada a ver nem com o nacionalismo nem com o regionalismo de todo, não é? Mas que partilham uma espécie de carinho pelas mesmas coisas, seja as mesmas comidas, as mesmas leituras, etc. Afinidades e complicidades, talvez. Sim, mas que são, de certa forma, inconscientes, não são necessariamente verbalizadas. Este livro e esta questão de um luto que começou muito antes da morte do pai, mas pelo seu desaparecimento, às vezes damos-lhe um nome que tem a ver com a desautorização desse mesmo luto, porque há sempre esta possibilidade de reverter as coisas, embora o Daniel tenha sentido que não poderia haver esta compensação, poderia haver uma explicação, mas o luto desautorizado é um lugar que muitas das vezes não dá para verbalizar, para viver esta perda ainda em vida,
Sentiu, quando acabou de escrever o livro, que haveria pessoas ao lê-lo que sentiram este lugar confortável de se terem reconhecido, de se terem sentido em pertença com este texto que escreveu? Senti depois, porque recebi bastante, por acaso recebi e-mails ou pessoas que me vieram a falar, mas quem me deu a primeira noção disso foi lá está, a Bárbara Orgulhosa como editora, que achou que isto era um livro que de facto poderia interessar outras pessoas também num processo semelhante. E pronto, e na Feira do Livro, o livro saiu um ano antes da pandemia, ainda fizemos uma Feira do Livro, não, fizemos só a segunda. Vieram duas irmãs falar comigo que tinham tido uma história semelhante e que lhes ajudou bastante, portanto, uma irmã tinha lido, depois tinha oferecido à outra irmã, recebi e-mails e de facto uma pessoa não só fica contente, como também dá uma razão às coisas, não é? Isto às vezes quando estamos a fazer, enfim, objetos artísticos, ou que lhe queremos chamar, é um caminho muito solitário e muito isolado, e é bom percebermos que as coisas servem para a vida das outras pessoas, não servem apenas para pendurar numa parede ou para dizer que tem aquilo daquele artista, mas não, que entram na vida das pessoas de uma forma que lhes faz pensar, ou neste caso também as apaziguou um pouco, e isso foi extremamente gratificante e reconfortante. Mas lá está, também é um livro que eu só podia ter escrito uma vez na vida e a partir da minha própria experiência. Não é nesse sentido, o facto de não ser uma ficção, não é? Faz com que seja um livro também único para mim. Um pouco como o filme, o meu primeiro filme, assim, um documentário foi sobre Céus Estranhos, que é a história dos refugiados judeus que passaram por Lisboa e os que ficaram entre os casos dos meus avós. Eu tenho sempre a sensação que vai ser sempre um filme que vai, enfim, se alguma coisa ficar, que pode ser visto e revisto e coisa, porque é uma história tão própria e tão honesta como este livro é, não é? Que transmite coisas que qualquer construção artística não pode, não tem essa capacidade. E é assim que nos construímos também pelas histórias dos outros e que encontramos sentido nas coisas. Sim, eu já senti isto com livros de outras pessoas, não é? De escritores, pronto. Melhores do que eu, sem dúvida nenhuma, que não sou propriamente um escritor. Portanto, também é uma maneira de devolver isto, de retribuição. Não é? Acho que o que é bonito também na cultura não é irmos a um espetáculo e sermos entretidos. O que também é bonito é a generosidade de quem faz essa cultura, que se empenha para nos transmitir qualquer coisa que acha importante ser transmitida. E esses são os valores, de facto, da sociedade que me interessam. Não é? Quer dizer, uma pessoa que está doente está mais interessada em cultura do que quem é que vai ganhar as eleições no futuro, não é? Porque a cultura é uma coisa que nos entra, uma coisa interior, tudo o resto é muito exterior, apesar de tudo. E é também por essa sua generosidade que este podcast também vai provavelmente chegar a outras pessoas em que possam ressoar nesta história. E, portanto, também dá título à premissa deste podcast, que é porque precisamos dos outros para sermos nós. E, portanto, muito obrigado por este seu tempo, Daniel, e obrigado por esta sua partilha tão gentil. Muito obrigado. Obrigado.